Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu estava meditando hoje, sobre este assunto que viemos falando, já, alguns cultos, sobre essas pontas soltas, pontas soltas, cabos soltos, E isso, de certa forma, tem muitas coisas que envolvem isso, muitas coisas. Então, eu quero continuar mais um pouco dentro deste assunto, de certa maneira, um assunto que a gente está ouvindo e aprendendo, e estudando junto muitas coisas. Hoje mesmo, ainda quero falar sobre isso, baseado no livro de São João, capítulo 15. Vamos ler as Escrituras, Convido a igreja a sempre se pôr de pé em reverência à leitura da palavra. Sempre quando vai ler São João capítulo 15, nós vemos aqui sobre a videira verdadeira. É conhecida essa escritura aqui, Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Preste atenção, como que ele está colocando isso? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Ele tira essa vara que não dá fruto. E aí, ele disse: limpa toda aquela que dá fruto. Então, ele limpa a que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, esta vara que não dá fruto, ele está se referindo à vara que não produz fruto da raiz. Então, a vara que está nele, que é um enxerto, que não dá o fruto da raiz, ele tira. Aquela que está ali, que dá o fruto da raiz, ele limpa para que dê mais fruto
ainda. Então ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara. Qual a vara? Aquele que ele disse. Como a vara que não dá fruto. Como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Você vê aqui uma conexão, né, que eu quero continuar falando sobre isso, algo que está conectado nesta videira desde a raiz. Não está conectado por um enxerto. Porque tem pessoas, vamos dizer assim, falando de enxerto, que nós já falamos sobre isso certa vez, e o profeta fala sobre isso, né? Que o enxerto ele não produz a vida da raiz, ele produz a vida da onde ele saiu e foi colocado. Então ele vive da vida da raiz, mas ele não produz o fruto verdadeiro da raiz, porque ele veio de outro lugar. É outra natureza. É outra natureza. Então ele está vivendo ali, mas ele não consegue produzir o fruto da raiz. Ele está ali. Por isso que ele vai ser, em outras palavras, né, ele vai ser desconectado. Você viu que ele diz, esse eu vou desconectar aqui. Porque ele fala ali no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, ele vai desconectar. Ele vai tirar. Ele vai tirar. E o que ele vai tirar? E no verso 5 ele diz o porquê. Né? Eu sou a videira, vós as varas que está em mim, e eu nele, quem está em mim, né? E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara. Então, mas como não está em mim? Né? Porque ele disse, está em mim, e eu nele, e ele produz fruto. Ele produz fruto. Então, nós vamos ler alguma coisa aqui sobre isso, e eu quero voltar a Colossenses capítulo 2, que é a escritura que nós estamos usando também para isto. Colossenses capítulo 2, verso 18, onde ele diz, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aí ele vai dizer, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas, ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então ele fala desta ligação com a cabeça
que é Cristo, que é, né, a cabeça onde manda toda a informação para o corpo inteiro, o sistema, né, nervoso, né, que a gente fala, os nervos, tudo ali. Então, com isto aqui, nós vamos falar nesta noite um pouco mais, né? Eu quero deixar essas observações, né, e quero usar esta palavra conectado, conectar, estar conectado ali corretamente, conectar, para que possamos seguir avante com essa meditação que estamos tendo. E o nosso amém é para a palavra, sempre, né? A nossa gratidão é pela palavra, né? A nossa adoração é ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos mais uma vez nesta noite por sermos um dos tais, Pai. Por estarmos aqui, Pai, conectados a esta videira verdadeira. E nós temos, Pai, esta vida passando por nós e podemos produzir este fruto nesses últimos dias, Pai, como o Senhor Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez. Lemos a Tua palavra e viemos aqui para ouvir, mais uma vez, o que o Senhor tem para nos dizer através do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Veja bem, irmãos, que eu quero voltar aqui, né, a meditar sobre isso. Na mensagem Unidos sobre uma cabeça, né, o profeta está falando aqui sobre está unido sobre uma cabeça, e ele disse assim, né, meus amigos queridos, posso lhes dizer isto nesta noite? Deus nos quer um, mas Ele nos quer um não sob a insensatez de um homem como cabeça, mas Ele nos quer unidos sobre uma deidade santa. Unidos como uma pessoa, um homem, uma mulher, uma igreja, um povo, uma visão, um propósito, um motivo, um objetivo, que é quem? Jesus Cristo. Uma só coisa, servi-lo, um amor, o amor de Deus, uma irmandade, a fraternidade do homem, uma comunhão do Espírito Santo. Então, estamos unidos. É aí onde Deus está construindo neste dia, independentemente do que o diabo faça. Você ouviu isso, irmãos? Você ouviu isso? Né? Quem que levantou a mão e dizia, graças a Deus, independente do que o diabo faça, né, Deus está cumprindo a sua palavra. Amém? Não, escuta isso. Eu estava meditando ontem algo, né, que a ciência diz que a ciência diz, né, nos estudos da ciência, que nós temos assim a ciência diz que nós o porquê que nós não guardamos as coisas na memória. Muitas vezes esquecemos muito fácil as coisas na memória. Então a ciência foi estudando, né, e disse assim que nós temos, quando nós ouvimos algo, disse que nós ouvimos aquilo, vai para a memória. E depois a memória tem uma curva, né, que ela faz depois que nós ouvimos aquilo, que aí entra numa curva que você esquece aquilo. Por isso que no outro dia você não lembra mais. Isso a ciência falando, eu estava olhando a ciência, né, assim, vendo uma reportagem sobre isso, sobre memória. Aí eles dizem que tem uma forma de quebrar esta curva de esquecimento. Eles fizeram um estudo. Sabe como se quebra essa curva do esquecimento? É que quando você ouve aquilo, e você vê aquilo e ouve aquilo, você começa a praticar aquilo. Se você começar a praticar aquilo durante a semana, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, passa a curva do esquecimento, aí você não esquece mais, aquilo fica gravado na sua mente. Aí eu falei assim,
A ciência descobriu algo que a Bíblia já tinha falado sobre isso já. Sabia? Eu falei assim, porque a Bíblia diz assim, ó, se você ouve a palavra e não pratica, você é como alguém que olha no espelho e depois vai e esquece a sua imagem. A Bíblia já falou isso. Agora que a ciência está descobrindo. Mas a palavra de Deus já tinha falado. Por isso que ele diz, você tem que praticar as coisas de Deus. Para quebrar essa curva de esquecimento, você ouve a palavra e você pratica. Então, o que acontece? Nós viemos no culto, eu falei esse dia, você vem no culto, você ouve. Ouvimos o culto domingo. Se você não pratica aquilo, cai numa curva de esquecimento aquilo. Amém? Cai numa curva de esquecimento. Então, por que a Bíblia diz que nós temos que praticar? Aquele que ouve a minha palavra, né? E não as pratica. Assemelhá-lo-ei, né? Não é isso? Ao homem que construiu a sua casa sobre aonde? Sobre areia. Aí, quando vem os ventos, e olhando isso que Jesus disse, bem, né? Meditando sobre isso, irmãos, ele diz assim, ó, o homem que constrói a sua casa sobre a areia, é como se fosse rápido, a coisa é rápida, ele vai ali, ele escuta, e se alegra, e eu gostei, e foi muito bom, e não é isso que Jesus disse? Olha lá a parábola lá. Coloca lá, irmã. Não sei se vocês estão conectados comigo. Olha lá. Aquele que ouve estas palavras e não os que as cumpre, compará-lo-ei ao homem louco que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre areia. E depois diz o quê ali, ó? E desceu o quê? E desceu a chuva. E correram rios. E assopraram ventos. E combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Tá, então você vê, por que aquela casa caiu? Por que aquela casa caiu? Por que aquela vida aconteceu daquele jeito? Se você voltar atrás, você vai ver como ele construiu aquela vida. Como que ele está construindo aquela casa. Agora, a chuva vem. É como, irmãos, vocês que acompanham, às vezes vem uma enchente, né? Aí, recentemente, agora naquela cidade lá do Rio, como é que chama? Petrópolis. Não sei se alguém ouviu falar sobre isso, né? Nós ouvimos falar sobre isso. Quantas pessoas morreram, irmãos? Mas aonde estava construindo a casa deles? Aonde estava? Onde que a casa deles estava construída? Será que eles imaginavam que ia vir a chuva? Será que eles imaginavam que ia vir os ventos, que ia soprar, que os rios iam descer, irmão? Vocês estão entendendo? Então, você observa que eu quero que vocês observem coisas que eu medito. Você não sabe quando que a chuva vai vir. Você não sabe quando que o vento vai vir. Então, e quando a chuva vier? Quando o vento vier, ele vem, ele vai soprar. A chuva vai vir, e você sabe que a água da chuva, né, irmãos? Quando fala ali água da chuva, é só quem realmente, irmãos, sabe o que significa isso. É quando você vê que começa a chover e não para mais, não é assim? E parece que vai subindo a água, né? Não é assim? O Mondavi, cadê o Mondavi mais? Está aí? Não é assim, Mondavi? Como é que entrou água lá na sua casa? Não é assim? Irmã Evelyn? Vai chovendo, não vai? Vai chovendo, e a água vai vindo, e você não tem que comparar ou não? Então tem que comparar. Não tem que comparar, não é assim? Aqueles que já tiveram um caso inundado sabem disso. Não tem que comparar. E o que você tem que fazer? Pegar os móveis e, às vezes, né? Dá para socorrer todos os móveis, irmão Davi? Nem tudo, às vezes, não dá. De repente, põe um pano lá na frente para estancar. Não é? Estanca a água, não, um pano. Leva pano, leva tudo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Aí ele disse, ó, desce a chuva,
corre os rios, assopra os ventos, você não sabe quando vai vir. De repente tá tudo ali, tá bem, vai vir uma chuva, vai vir um vento, vai vir um rio. O que é isso? Pode acontecer algo na sua vida. Uma notícia, né? Um acidente, sabe, irmãos? Um acidente. Algo, mas se a sua casa, se a sua vida estiver sobre a rocha, como ele vai dizer ali, pode vir tudo isso aí, a sua casa não vai se mover, a sua vida não vai se mover. Pode vir. Por isso nós temos que, irmãos, nós temos que saber aonde nós estamos edificados. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Aquele culto de domingo, teve algo que nós falamos aqui, e foi muito significativo, irmãos, muito importante, quando o profeta citou sobre aqueles dois, né, caminhantes de Emaús, que nós falamos aqui, que ele não disse para eles, eu sou o Messias. Lembra que foi citado isso, né? Então, como é que o Mombrana cita ali, né? Que ele deixou que eles por si mesmos, vocês lembram dessa expressão, né? Eles por si mesmos se dessem. Foi isso? Qual foi o parágrafo? Qual foi a mensagem? Eles por si mesmos. Isso, irmão, se você voltar a ouvir aquilo, se você voltar a meditar aquilo, se você voltar a ouvir aquilo, você vai ver o quão, irmãos, o quão significativo é isto na vida do eleito, do cristão.